Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Eu acredito que muitos se fazem a pergunta por que pintar hoje, ou até mesmo o que pintar. A pintura existe, ao meu ver, como uma faculdade intrínseca ao humano. E penso que essa seja uma das muitas problemáticas encaradas pelos artistas que optaram pela pintura. E acredito que as respostas para tais problemáticas sejam bem sendo dadas através de obras. É só olhar por aí, a pintura está mais viva do que nunca. Fala-se de falência, fala-se de morte, mas acredito que não se pode matar uma linguagem. Acredito que ela é transformada paralelamente à trajetória humana ao longo dos tempos.
A pintura me dá respostas às questões a quais procuro, que só são concedidas através do olhar. E para se ter tal compreensão, para entender tudo isso, precisa se ver pintura. Há uma espécie de magia que envolve a pintura. Eu não sei exatamente o que é. Eu gosto da ideia de uma pintura que ao primeiro olhar se pareça com uma foto, mas que nos próximos segundos logo isso já se desfaz e a pintura se revela. Dessa maneira, eu acho que vou criando contornos do real dentro da minha obra, como uma espécie de realidade paralela, dessa zona intermediária, dessa zona de fronteira entre a pintura e a fotografia. Em minha obra, a realidade é reinventada, ela é manipulada, é uma realidade subversiva. Não me interesso muito pelo hiperrealismo. A maioria dos jornalistas, quando escrevem sobre meu trabalho, me apontam como um hiperrealista, mas um resultado realista já me basta. Embora a minha obra tenha esse caráter intimista, eu acho que nessa teatralidade para uma atuação de uma realidade particular, ela toca no senso comum, trata-se de uma obra aberta. Gosto muito da ideia de obra aberta. Por mais que minha obra esteja engendrada de subjetividade, elas possuem inúmeras possibilidades de leitura. São sentimentos, momentos e emoções humanas, ordinárias a qualquer pessoa. E é nesse espaço pictórico que encontro possibilidade de inserir cargas subjetivas, simbólicas que eu acredito ser pertinente, buscando refletir uma condição em que muitas vezes eu me encontro com o outro. Existe uma parte do meu processo criativo que oculta. Eu chamo de primeira etapa, a gênese da imagem, aquela que ninguém vê. Nesse procedimento, eu recorro à ficção. Eu costumo brincar que o processo de feitura de minha obra é híbrido, uma junção de 3 procedimentos. A simulação do ato, a fotografia e a pintura em si mesmo. Todas as imagens que eu pinto são pensadas para tal. Eu não uso imagens pré-existentes. Eu crio uma imagem para que essa imagem se torne uma pintura. Essa primeira etapa eu chamo de simulação do ato, onde eu construo uma cena usando como suporte meu próprio corpo, simulando o ato ou a ação de maneira mais próxima do real. Em seguida vem o ato fotográfico, onde ocorre a captura da imagem. Nessa parte são produzidas dezenas e dezenas de imagens. E depois eu recorro às imagens pensando em novos enquadramentos. Eu não vinculo essas imagens como fotografias, pois penso elas como um meio para chegar à pintura. A fotografia me acompanha até cerca de uns 40% do processo. E a partir daí, a pintura me toma e dirige os processos. Aí é só sentar em frente dela e ouvir. E ela vai me ditando o que precisa ser feito. Neste momento, a pintura é a linguagem que maior atende às minhas expectativas poéticas como artista. E de escolhas pessoais, essa ou aquela cor é melhor do que a cor real. Posso saturar, posso clarear, apenas regido por escolhas pessoais. Então pode me questionar, com a fotografia digital também se pode fazer tudo isso, mas acredito que estou falando de coisas distintas. Tudo é possível como meio de expressão. Acho que tudo isso deve ser ferramenta na mão do artista. Tem uma frase do Foucault que eu gosto muito, que diz: por mais que você tente dizer o que se vê jamais reside no que se diz. Sempre achei uma tarefa meio complicada falar sobre arte. E eu acho que quem está diante de um trabalho meu não se deve deter apenas por essa imagem inicial que lhe chega aos olhos. Eu acho que é preciso levantar esse primeiro véu e descer mais fundo. Para que isso seja possível, é preciso enxergar para além do que se está na superfície da pintura, pois se trata de um outro lugar. O que me interessa é a natureza humana. Eu penso que é na contemporaneidade que o artista chega a uma certa liberdade.
Eu defendo o artista como detentor maior de suas escolhas dentro da sua poética. Acho que vida e arte vão se misturando no meu dia a dia. Meu trabalho fala do irreal, das coisas que não se vê, pois reino no terreno das sensações, dos devaneios e sonhos lúcidos. E acho que meu maior desafio como artista é trazer tudo isso à tona, é trazer tudo isso para o campo do visível. E penso que o mecanismo para que isso seja possível só através da metáfora. Eu acho que eu construo metáforas imagéticas para sentimentos, emoções e condições específicas. Trata-se de um afastamento, um mergulho. Eu construo imagens que possibilitem ver o invisível.